Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de cálculo numérico. Daremos início agora à unidade 0, representação numérica e erros. Como eu disse na última aula, cálculo numérico é a utilização de métodos, algoritmos, né, para a resolução de problemas matemáticos. Problemas matemáticos esses que podem ser resolvidos, podem ser aplicados em diversas áreas, tá? Da engenharia, da matemática, certo? A unidade 0, ela é uma introdução à representação de números usando o computador e as limitações que isso pode levar. Então, o roteiro da nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre sistemas de numeração, conversão de sistemas de base, representação numérica e erros numéricos. Então, vamos falar um pouco sobre sistemas de numeração. Vocês já tiveram contato com programação nos períodos anteriores, né? Essa programação ajudou a usar o computador a resolver problemas, geralmente problemas de um nível um pouco mais fácil, e usando um algoritmo implementado numa linguagem de programação de alto nível. Contudo, naquela representação de floats, de ints, até mesmo de strings, o computador ele representa os números utilizando números binários, que é como são processados os sinais, né, positivos e negativos. Tá? A representação de inteiros na base binária é a base, né, da computação. Então, você aprende primeiro a representar os números e depois você aprende a implementar os comandos daqueles algoritmos. Então, é de extremo interesse para cálculo numérico a gente entender como que esses números são representados e quais são as limitações, principalmente das operações que são realizadas com esses números. Então, vamos ver um pequeno resumo aqui desses sistemas de numeração utilizados pelos computadores, tá? Então, a base binária, a gente tem 2 bits disponíveis, 0 e 1. Na verdade, é a presença e a ausência de sinal, né? Onde a posição indica uma potência positiva de 2. Então, aqui, exemplos de números binários. A gente tem 1, 1, 101, 100, 1000. Então, a gente não fala 11, 101, tá? A gente fala o número binário. Então, por exemplo, 1011 na base 2 representa o quê? É uma posição. Então, a posição 1, ela é 2 elevado a 0, tá? A posição 2, ela é 2 elevado à primeira potência. A posição 0, ela é 2 elevado ao quadrado. Desculpa, a posição 0 não. A posição 3, onde tem um dígito 0, ela é 2 elevado ao quadrado. E a posição 4, onde tem 1, ela é 2 elevado ao cubo, tá? Então, 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado à primeira potência é 2, 2 elevado ao quadrado é 4, só que eu vou multiplicar por 0 porque é o valor da posição. Então, nesse caso, vai ser 0. E 2 elevado ao cubo é 8, multiplicado por 1 vai dar 8. Então, quando eu somo todos esses valores das bases, eu tenho o valor 11, que seria o peso, né, o número, a representação na base decimal. Então, qualquer número binário, ele tem essa posição. Tá? Para cada posição, você tem uma potência específica para aquela posição. É a mesma coisa na base que vocês já estão acostumados, né, que é a base decimal. Então, eu tenho uma posição, só que é uma potência positiva de 10. Então, se eu tenho o número 54, a posição 1 ela é 10 elevado a 0. E a posição 2 ela é 10 elevado a 1. Se eu tivesse mais um número para cá, seria 10 elevado ao quadrado. E aí eu tenho um valor da posição. No caso, o valor atual da posição é 4.
E o valor atual dessa posição aqui é o 5, tá? Então, quando eu somo 10 elevado a zero é 1, então vai ser 4 vezes 1. E quando eu somo 5 vezes 10 elevado a 1, que é 10. Então vai dar 5 vezes 10, 50, mais 4 vezes 1, que é 4. Então o peso vai ser 54. E quando eu tenho números fracionários, a potência ela é negativa, né? Então aqui eu vou ter potência 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2. Se eu tivesse um outro décimo aqui, seria 10 elevado a menos 3 e assim sucessivamente. Isso acontece também no binário, só que no binário a gente vai ter potências de 2 negativas. Então vão ser 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 3. Então, para quem não sabe, isso aqui é igual a 1 sobre 2, isso aqui é igual a 1 sobre 4, isso aqui é igual a 1 sobre 8. Depois a gente vai ver como é que calcula esses pesos. Então, a base binária, isso aqui é a parte fracionária, mas a gente vai já falar sobre isso. Vamos passar aqui. Então, por causa da nossa anatomia, a gente tem maior interesse na base decimal, tá? Mas os computadores, lógico, o interesse é na base binária. Por quê? Porque o computador ele representa os bits por sinais elétricos. Então ele pode definir um determinado sinal como 1 e um outro sinal mais baixo como 0. Né? Então ele vai representando uns e zeros. Tudo bem? Existem outros sistemas, a título de curiosidade para vocês, que são os sistemas octal, onde eu represento os números de 0 até 7, tá? De 0 até 7. Eu tenho os números hexadecimais, que eu represento os números de 0 até a letra F. Então, eu vou de 0 até 9. E aí eu começo a contar A, B, C, D, E e F. Tá? E outros sistemas, como o do decimal, né, do relógio, do calendário, que são utilizados também por aí, né? Em computação a gente usa muito octal e hexadecimal também, já que muitas vezes a gente tem números binários muito grandes, com mais de 16 dígitos, e aí fica muito mais fácil, né, representar através de um sistema hexadecimal. Então essa tabela aqui, ela sinaliza bem, né, ela exemplifica bem a relação que existe entre os sistemas numéricos. Então, o zero, ele sempre vai ser o mesmo, tanto em decimal, quanto binário, octal e hexadecimal, tá? O 1 também, vejam, é a mesma coisa no 1. Já o 2 decimal, ele é representado como 1 zero em binário, como 2 em octal e como 2 em hexadecimal, tá? Então, até aqui, ó, no decimal, o que a gente conhece, a gente tem a representação de 0 até 9, ok? Em binário, a gente tem de 0 até 1. Em octal, a gente tem de 0 até 7. E de hexadecimal, a gente tem de 0 até F. Ok? Então, vejam. Quando acaba a representação do binário 0 e 1, a gente começa a fazer a concatenação de 1, 0, 1, 1. Depois vem 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. E assim vai. E aí a gente vai dar os pesos, né, para cada posição dessa. Ok? Quando acaba a representação no decimal, com 9, a gente começa 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, depois viria 1, 6, tá? Quando acaba a representação do octal, de 0 a 7, aí eu começo 1, 0, 1, 1, 1, 2, e esse 1, 0, ele é diferente desse 1, 0 aqui do decimal, tá? Esse 1, 0 aqui do decimal é o que? É 1 vezes 10 elevado à primeira, mais 0 vezes 10 elevado a zero. Certo? Fazendo a conta aqui vai dar 10. Mas esse do octal é 1 vezes 8 elevado à primeira, mais 0
vezes 8 elevado a zero. Então, isso aqui vai dar o quê? 0, 8. Então, isso aqui vai dar 8. Então, esse 1, 0 tem valor decimal 8 e esse 10 tem valor decimal 10. Então, vejam que é diferente, tá? Mas a gente representa com os mesmos dígitos, 1, 0 e 1, 0. E o hexadecimal vai do 0 até o F, tá? Então, quando acabar essa representação do 0 até o F, aí ele começa a contar com 1, 0, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9. E aí ele tem as letras de A a F. Então, vai ser um A, um B, um C e assim sucessivamente, tá? Então, esse 1, 0 também tem um valor decimal diferente desse 1, 0 do octal. Então, 1, 0 seria o que no hexadecimal? 1 vezes 16 elevado a 1 mais 0 vezes 16 elevado a 0. Isso aqui daria 0, então isso aqui é 16. Então, o peso desse 10 no hexadecimal é 16. O peso desse 1, 0 em octal é 8. O peso desse 1, 0 em decimal é 10. E o peso do 1, 0 em binário? Aí já seria 1 vezes 2 elevado a 1 mais 0 vezes 2 elevado a 0. Então, seria 0 e aqui seria 2. Então, o peso é igual a 2. Então, 1, 0 aqui tem peso de 2. O 1, 0 aqui tem peso de 8 e o 1, 0 aqui em hexa tem peso de 16. E o 1, 0 em decimal, claro, tem peso de 10. E aí a gente consegue representar. Então vejam, o número 16 eu consigo representar com 1, 0. Tá? Então, quando eu tenho números muito grandes, eu consigo representar numa versão mais compacta, utilizando o hexadecimal. Tá bom? Então, agora que a gente já tem uma noção básica de binário, né, e das outras representações, vamos falar um pouco sobre a conversão, que é muito importante para a gente entender. Então, como nossa cabeça não trabalha, não está acostumada a trabalhar com binário, tá? Pelo menos vocês, né, que são de outras áreas, por exemplo, o pessoal de computação já tem mais facilidade de fazer as operações, trabalhar com binário, né? Até facilita para alguns algoritmos. Mas, para quem não trabalha com binário, a gente precisa, às vezes, converter para decimal para poder entender o que está sendo feito com aqueles números, tá? Então, nesse caso, olha só, a primeira coisa a gente precisa aprender é de binário para decimal, e o que a gente já viu, né? Então, eu pego um número em binário, eu represento com o índice 2 para dizer que ele está em binário, tá? E aí eu vou dar um peso para cada posição. Então, a primeira posição tem potência 2 elevado a 0, a segunda posição 2 elevado a 1, a terceira posição 2 elevado ao quadrado, e eu multiplico pelo valor que está naquela posição. Então, vamos fazer um exercício aqui. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Né? Vamos converter esse número aqui para decimal. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é escrever esse número, fazer aqui uma representação mais facilitada. E para cada posição dele eu vou fazer a potência. Então vai ser 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao cubo, 2 elevado à quarta, 2 elevado à sexta, à quinta, 2 elevado à sexta, 2 elevado à sétima. Então aqui vai dar o quê? Aqui vai dar 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128. Então vai ser 0 vezes isso, 1 vezes isso, 1 vezes isso, isso e isso. Então aqui vai dar o quê? Vai dar 1, não, 0 vezes isso vai dar 0, né? Então não conta, 0, aqui vai ser 2 mais 1 vezes 4, 4,
0 não conta, mais 1 vezes 16, 0 não conta, 0 não conta e 128. Então vai ser 128 mais 16 mais 4 mais 2. 128 mais 16 mais 4 mais 2. 150. Então isso aqui, ó, é 150 em decimal, tá? Para qualquer um desses números a gente consegue fazer a conversão. Vamos fazer aqui para o 101,01. Então, no caso aí, a gente tem um número decimal. O decimal, cada posição antes da vírgula, ele tem potência negativa, tá? Então, aqui vai ser o quê? 1, 0, 1, 0, 1. Ok? Então, vai ser, a partir daqui, 2 elevado a menos 1 e 2 elevado a menos 2. A partir daqui, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 e 2 elevado ao quadrado. Então, aqui seria o quê? 1 sobre 2. E aqui seria 1 sobre 4. Aqui seria 1, 2 e 4. Ok? Então, depois da vírgula, eu tenho o 1 mais o 4, né? Porque esse 0 não conta. Então, vai ser 5. Vírgula. Aqui, depois da vírgula, o 0 não conta. Então, vai ser só 1 sobre 4. 1 sobre 4 dá 0,25. Então, isso aqui vai ser 25. Então, esse número aqui, 101,01, ele é igual a 5,25 em decimal. Tá? E se eu quiser fazer o contrário, de inteiro decimal para binário, como é que fica? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte, a gente vai fazer uma divisão por 2 desse número em decimal, tá? Só que é uma divisão sucessiva, tá? Do quociente, tá certo? Até que seja 0 ou 1, que aí não vai dar mais para dividir. A gente não pode dividir 0 ou 1 por 2, tá? No método. E a gente vai ler o resultado de baixo para cima. Então, a gente diz que o bit de baixo, né? Ele é o bit mais significativo. Então, ele é o que fica na frente, tá? Mais à esquerda. E o primeiro bit, ele é o bit menos significativo. Ele é o bit que vai ficar mais à direita. Então, eu vou abrir aqui uma anotação aqui para a gente fazer. Então, vamos supor que eu quero converter 11 para binário, tá? 11 está em decimal e eu quero saber qual é o valor dele em binário. Como é que eu vou fazer? Então, eu vou divisões sucessivas. Então, 11 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 5. 2 vezes 5 dá 10 e o resto aqui é 1. Então, esse aqui vai ser o bit menos significativo, é o que vai ficar mais à direita. 5 dividido por 2 dá 2, que dá 4. O resto é 1. 2 dividido por 2 dá 1. Então, vai dar 2, o resto é 0. E o 1 não divide, então ele é o bit mais significativo. E eu vou ler de baixo para cima. Então, eu vou começar desse 1, depois o 0, o 1 e o 1. Então, esse aqui é o 11 em binário. 11 decimal, 11 em binário, tá? Vamos fazer outro exemplo. 544 em decimal e eu quero saber o valor dele em binário, tá? Então, 544 dividido por 2, 272,
vai dar 544. O resto é zero. Esse aqui é o bit menos significativo. 272 dividido por 2, 136, vai dar 272, o resto é zero. 136 dividido por 2, vai dar 68, 136, o resto é zero. 68 dividido por 2, 34, vai dar 68, o resto é zero. 34 dividido por 2 dá 17. 34 vai dar zero. 17 dividido por 2 dá 8. 2 vezes 8, 16, vai dar 1. 8 dividido por 2 dá 4. Aqui vai dar 8 e o resto é 0. 4 dividido por 2 dá 2. 4 e o resto é 0. 2 dividido por 2 dá 1. 2 e o resto é 0. Como 1 não divide por 2, termina aqui. Então, esse aqui é o bit mais significativo e esse aqui é o bit menos significativo. Então, aqui eu tenho 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 e 0, né? É uma sequência de 5 zeros. Então, esse aqui 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 é o 544 em decimal, tá bom? Então, a gente sempre faz a divisão sucessiva por 2 e a gente consegue encontrar qualquer valor. Então, tá aqui um exemplo, 25 dá 11001, tá? Lendo de baixo para cima, 11001, ok? A gente não vai fazer, mas só para vocês ficarem cientes, a gente pode converter qualquer sistema em outro, tá? Como esses 4 aí são os principais, hexadecimal, decimal, octadecimal e binário, o que acontece? Eu posso converter de um para outro. Então, a gente acabou de fazer 2 exemplos. Primeiro, de decimal para binário. Como foi que nós fizemos? Foi uma divisão, né, por 2. E de binário para decimal nós também fizemos, através do polinômio. Então, quando eu tenho lá 1, 0, 1, e eu coloco que a primeira posição é 2 elevado a 0, a segunda é 2 elevado a 1 e a terceira é 2 elevado ao quadrado, isso aqui é o polinômio, tá? E o polinômio de base 2. Então, aqui eu tenho um polinômio de base 2, tá? De decimal para octal também é assim. Se eu tenho um número em decimal e quero transformar para octal, eu vou fazer uma divisão. Essa divisão, ela não é por 2, claro, ela é uma divisão por 8, que é a base do octal. E se eu for fazer um polinômio, o polinômio ele é de base 8, tá? Então vai ser 8 elevado a 0, 8 elevado a 1, 8 elevado a 2 para cada posição. Para hexadecimal, a mesma coisa. Se eu tenho um número decimal, eu vou fazer uma divisão. E é uma divisão por 16, tá? Só fica atento o seguinte, se nessa divisão você tiver o resultado 11, o resultado 10, você não vai representar um 0, você vai representar como um A. E assim sucessivamente, né? Na verdade é um 0, o 11 é o B, o 12 é o C, o 13 é o D, o 14 é o E e o 15 é o F. Ok? Então, quando você for representar de decimal em hexa e tiver uma divisão onde os resultados forem esses, você vai representar com as letrinhas ao invés de representar com os números em decimal. E de hexa para decimal é o polinômio, aonde a base do polinômio é
16, tá? De hexa para binário, a gente tem um agrupamento de 4 bits, ok? Então, se você tem lá um número em hexadecimal, A, B, C, e você quer representar em binário, o A, ele é 1010, tá? O B, ele é 1011. E o C, ele é 1110. E aí você vai agrupar esses 4 bits, tá certo? Então, o número ABC em hexa, ele é 101010111110 em hexa, tá bom? Em binário, desculpa, em binário. De binário para octal é a mesma coisa, só que você vai fazer um agrupamento de 3 bits, tá certo? Então, você vai agrupar esses 3 bits em binário, e aí cada bit desse tem um valor. Tá? Você olha lá a tabelinha, o que é 101, o que é o 010, o que é 111 e o que é o 110. E aí você reescreve usando a tabela do octal. Tá? Então essa conversão ela é interessante só a título de curiosidade, né? Ou para quem vai trabalhar com algum algoritmo que especificamente representa os números em octal ou hexadecimal. Para a gente aqui em cálculo numérico, basta decimal e binário, são as bases que a gente vai utilizar aqui no curso, tá bom? Então aqui é um exemplo de decimal para binário, a gente já fez, tá? E aqui o que seria um exemplo de decimal para hexa. Então aqui, ó, 538 em decimal. Se eu quero transformar para hexa, eu vou dividir por 16. Então, quando eu divido 538 por 16, dá 33. Vezes 16, o resto vai ser 10. Então, aqui eu tenho 10, que eu vou representar como? Como A, o menos significativo. Depois, 33 por 16 dá 2, vai sobrar 1. Aí eu represento 1. E o 2 não dá para dividir por 16, então ele é o mais significativo. Então ele fica aqui na frente. Então vai ficar 2, 1A. 2, 1, 10. Mas como eu não represento 10, eu vou representar o A. Então esse aqui é o valor em hexadecimal. Esse aqui são os agrupamentos que eu falei. Aqui, ó, de binário para hexa. Então é o agrupamento de 4 bits. Então aqui eu tenho 4 bits. Aqui eu tenho 4. E aqui eu tenho 4. Então, cada representação de 4 bits dessa tem um número ou uma letra. Então, essa aqui vai ser o B, essa daqui vai ser a C, esse aqui vai ser o A, e esse aqui representa o 7. Então, vai ser BCA7 em hexa, tá? A mesma coisa quando eu tenho o contrário, né? De hexa para binário. Então, o A, ele tem a representação 10, 10, o 7 tem a representação 0, 1, 1, 1, o 9 tem a representação 1001 e o E tem a representação 1110. Então, nesse caso, eu junto todos eles, tá? Agrupamento. Então, eu agrupo todos eles e aí forma um número em binário. De octal para hexa, você faz passos intermediários, tá? Não tem como fazer de octal para hexa diretamente. Então, fração. Então, é importante a gente entender fração, já que no nosso curso a gente vai lidar com números reais, né? Números que têm números decimais, tá? Então, basicamente, quando você tem um número decimal e quer transformar para binário, a gente divide esse número por 2 e descarta o inteiro, tá? E faz a conta até ele ser 1. É comum a gente encontrar dízimas periódicas, tá? Então aí a gente precisa truncar o número. Então aqui no exemplo, a gente tem o decimal 0, dividir não, multiplicar por 2, né? Desculpa, multiplicar por 2. Então, a gente tem aqui 0,625. Então, o primeiro passo, 0,625, é multiplicar esse número por 2. O resultado vai dar 1,25, tá? Então, a gente guarda esse bit, ok? A gente guarda esse bit, então ele vai ser o número mais significativo.
E a gente descarta para a próxima multiplicação. Então, eu tiro esse inteiro daqui e vai ficar 0,25. Que eu multiplico por 2 vai ser 0,5. Eu vou guardar o zero e vou fazer uma nova multiplicação. 0,5 vezes 2, que é igual a 1. Aí acabou. Então, eu tenho esse bit agora. Então, eu tenho 3 bits para representar a fração. Então, vai ser 0, o quê? A primeira casa fracionária vai ser o 1. Depois o próximo, o 0. E depois o próximo, que é o 1. Então, isso aqui em binário. Isso aqui em binário é 0,65 em decimal. Tá? Então, a gente sempre faz essa operação para transformar os decimais para binário. Isso vai ser muito útil quando a gente estiver representando números em ponto flutuante. Outro exemplo, no caso aqui de uma dízima, 0,4 de decimal para binário. Então, vejam, eu multipliquei 0,4 por 2, deu 0,8 e eu guardei o 0. Depois 0,8 vezes 2 deu 1,6, eu guardei o 1. Depois 0,6 vezes 2 deu 1,2, eu guardei o 1. E 0,2 vezes 2 eu guardei o 0. Tá? E aí virou uma dízima, porque aí se eu multiplicar de novo por 2, vai dar 0,4 vezes 2, 0,8 e vai se repetir. Tá? Então eu vou truncar esse número. Eu posso optar por guardar só os 4 primeiros. Então ficaria 0, o primeiro 0 aqui, o 1 e o 0. Tá? Se eu optar por 4 casas decimais, esse aqui é o valor final, mas eu posso continuar. Se eu optar por 8, vai ser o quê? 0, 1, 1, 0 de novo. Como é uma dízima, eu tenho que truncar em algum momento. Aí vejam, eu já perdi representatividade do número. Né? Se ele vai ser truncado, quando eu fizer essa operação aqui para transformar esse número para decimal, pode ser que não dê de novo 0,4. Talvez dê 0,375, por exemplo. Então aí é que começa a aparecer os erros de representação. Como o número infinito não pode ser representado, a gente vai ter que truncar com 8, com 16, com 32 casas decimais, e aí a gente vai perder a representatividade do número, tá bom? Então, para representar um número inteiro e fracionário, a gente converte independentemente, tá? A parte inteira, ela vai ser de potências positivas, tá? E a parte fracionária, ela vai ser de potências negativas, tá bom? Então, se fosse de binário para decimal, então seria 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 3, 2 elevado a menos 4. E aqui seria 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao cubo, 2 elevado à quarta e 2 elevado à quinta. Tá? E assim sucessivamente para cá também. Então, 8,375, né? Em decimal para binário. Como é que ficaria? Parte inteira a gente já sabe. 8 dividido por 2 dá 4. Aqui vai dar 0. 4 dividido por 2 dá 4, vai dar 0. E aqui vai dar 1. 2, né? 2 vezes 2, 4. Vai dar 4, vai dar 0. 2 dividido por 2 dá 1. E aí vai ser 2 e é 0. Então, a parte inteira é 1, 0, 0, 0. 0, 0, 0, que está aqui. E como é que é a parte fracionária? Aí você pega o 375, multiplica por 2, dá 0,750, você guarda o 0. Esse é o primeiro. Tá aqui, ó. Depois você multiplica 0,75 por 2, vai dar 1,5 e você guarda o 1. Tá aqui. Depois vai 0,5, que é esse, vezes 2, vai dar 1 de novo. Tá? Vai dar 1 de novo. Vai dar 1. A
a parte inteira, né? E você guarda e acabou. Quando você chegar no 1, acabou, porque senão vai ficar se repetindo. Então vai ser a parte inteira, que é 1, 0, 0, 0, e a parte fracionária, que é 0, 1, 1. Ok? Vamos falar agora um pouco sobre as operações em sistema com sistema de numeração binário, tá? Então, imagina que a gente tem a seguinte operação, essas duas operações aqui de adição com dois números binários. Então, a gente tem a primeira, 1100 mais 111. E a segunda, 101111 mais 1, tá? Se vocês converterem usando as técnicas que a gente aprendeu daqui a pouco, esses números, vocês vão ver que eles são números, podem ser números em decimal, e a resposta em decimal é a soma dos dois decimais, tá? Então, o resultado em binário é o mesmo resultado em decimal. A mesma coisa isso aqui. Esse aqui com certeza é o 1. Então, esse número somado com 1 vai dar o número em decimal mais uma unidade aqui embaixo, tá? Em binário, a soma ela é muito parecida com o decimal. Só que vocês têm que entender o seguinte: quando eu somo 1 mais 1, a resposta ela não é 2, tá? Por quê? Porque eu só tenho 0 e 1 para representar. Como é que é o 2 em binário? É o 1, 0. Então, toda vez que eu tiver uma soma de 1 mais 1, ela vai ser igual a 1, 0. Como eu não posso representar esse 1, 0 com um dígito, esse aqui é o famoso vai 1, que é o que vai para a próxima casa somando, tá? Então, quando eu tenho aqui, ó, 1, 1, 0, 0, mais 1, 1, 1, eu vou somar o seguinte, ó, 0 mais 1 é 1. Então, está dentro da lógica do decimal. 0 mais 1 dá 1. Então, ok. 1 mais 1 é o quê? É 1, 0. Então, esse 0 ele vem para cá para baixo, e esse 1 é esse 1 azulzinho aqui que foi ser somado no próximo dígito. Aqui eu tenho 1 mais 0, né? Quando não tem nada é 0. Só que eu tenho que somar com esse dígito que foi para a próxima casa. Então, aqui vai ser 1 mais 1, que é 1, 0. Então, esse 0 ele vem para cá para baixo, e esse 1 ele é o dígito que ficou aqui embaixo, tá? Então, é o famoso vai 1, quando eu tenho a operação de 1 mais 1. Então, no caso aqui, o resultado é 1, 0, 0, 1, 1. Então, olha lá, a mesma coisa vale para esse daqui. Então, eu tenho 1, 0, 1, 1, 1, 1, mais 1. Então, aqui vai ser 1 mais 1, 0. O 0 vem para cá e o 1 para cá. 1 mais 1 vai dar 1, 0. O 0 vem para cá e esse 1 vem para cá. 1, 1 vai dar 1, 0. Esse 0 vem para cá e o 1 para cá. 1 mais 1, 1, 0. Esse 0 vem para cá e o 1 para cá. 1 mais 1 vai dar 0 e o 1 vem para cá. 1 mais 0 vai dar 1. E aí eu vou baixar 1 porque é 1 mais 0 que é 1. Tá? Então aqui o resultado vai dar 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ok? Vamos fazer uma operação aqui no quadro. Vamos pegar aqui 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Mais 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Então vamos somar esses dois números em binário. Então aqui vai dar 1 mais 1, 0 e vai 1. Deixa eu mudar a cor aqui. 1 mais 1, 0 e vai 1. 1 mais 1, 0 e vai 1. 1 mais 1, 0 e vai 1. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 0 e vai 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 1. E 1 mais 0 vai dar 1 e esse 1 baixa.
Então é muito parecido com decimal, só tem que tomar cuidado com esses uns e zeros que você soma aqui. Se você converter esse número para decimal, converter esse para decimal, a soma desses dois decimais dá a mesma coisa que você converter esse número para decimal. Tá bom? Agora a multiplicação. A multiplicação a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Porque ela empresta. E o empréstimo, ele é muito parecido com o decimal, mas lá no decimal a gente não presta tanta atenção nesse empréstimo, tá? Então imagina que eu vou fazer as seguintes operações, né? 0 menos 0, então vai dar 0. Isso aqui é normal pra gente. 1 menos 0 é 1, e 1 menos 1 é 0, tá? Quando eu faço 0 menos 1, vai dar 1, e eu vou emprestar, né? Vou subtrair o 1 do número anterior, tá bom? Ou dos números anteriores. Então, vamos fazer a seguinte operação. 110 menos 10111. Então, nesse caso, a gente tem aqui, ó. Olha só o que vai acontecer. 0 menos 1 vai ser o quê? Vai ser 1, e eu vou emprestar 1 daqui. Ou seja, aqui vai ficar o quê? Quando eu emprestar 1, ó, 0 menos 1 dá 1. Quando eu emprestar 1 daqui, vai ficar o quê? Vai ser 0, né? Aí eu faço a operação de novo. Então, é 0 menos 1. 0 menos 1 é o quê? É 1. E eu vou emprestar do anterior. Então, esse aqui, ao invés de ser 1, vai ser 0. Ok? E eu faço a operação de novo. 0 menos 1 dá 1. E aí eu vou emprestar do próximo. Aqui, ao invés de ser 1, vai ser 0. Tá? 0 menos 0 dá 0. Aqui de novo, 0 menos 1 dá 1. E aí eu vou emprestar desse daqui. Então, aonde ele for 1, ele vai ser 0. Por isso que tem esse asterisco aqui. Quer dizer que eu estou subtraindo 1 do empréstimo. Se aqui é 0, aqui vai ficar 0, que é 0 menos 0. E aqui é 1 menos 0, que é 1. Se você converter isso aqui para decimal, esse aqui para decimal, você vai encontrar o mesmo resultado em decimal. Tá? Vamos ver aqui no quadro. Aqui eu vou ter o seguinte. Imagina que eu tenha o número 10. 10, 10 em binário, tá? Então, isso aqui é 10 em binário. E eu quero subtrair o 2, menos o 2, que é o 1, 0. Então, isso aqui é o 2, que é o 2. O resultado tem que ser 8, né? Então, aqui vai ser 0 menos 0 dá 0, 1 menos 1 dá 0, e aqui vai ser 1, 0. Então, o 8 ele é 1, 0, 0, 0 em binário, que é para poder bater a conta. Tá? Agora, imagina que eu tenha 10, 10, que é o 10 em decimal, e eu queira subtrair o 1, menos 1. Tá? Então, aqui vai ser 1, ele tem que dar 9. A representação 9 em binário. Então, aqui vai ser 0 menos 1 dá 1, e eu empresto do próximo. Então, esse aqui vai ser 0. Tá? Asteriscozinho aqui. 0 menos 0 dá 0. 1, 0 e 1. Então, o 9 é 1, 0, 0, 1. Tá? Se vocês forem ver, isso aqui vai dar 8, mais 1 dá 9. Então, isso aqui é o 9 em binário. Agora tem uma operação interessante. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Menos 1. Tá? Isso aqui, ó. 2 elevado a 0, a 1... Não, isso aqui vai dar 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Então, isso aqui é 128 em binário, em decimal. E esse aqui é o 1 em decimal. Então, o resultado dessa conta tem que dar 127, tá? Como é que eu vou fazer isso aqui?
0 menos 1 é 1. E eu vou emprestar desse. Como esse aqui não tem para emprestar, ele vai virar 1, tá? E eu vou para o próximo. 0 não tem para emprestar, ele vai virar 1. Esse não tem, ele vira 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 1. E aí eu vou emprestar desse que vira 0. Tá? Então vai ser 0 menos 1, que vai dar 1, empresta do próximo. Todos esses empréstimos viram 1 até o último que tem para emprestar. E aí aqui vai ficar o quê? Ó? 1 menos 0. Então esse aqui vai ser 1, 1 menos 0 vai ser 1, 1, 1, 1 e 1. Então 127 em binário é 1, 1, 1, 1, 1, 1. Uma sequência de 7 uns, tá? Isso aqui acontece em decimal, pessoal. Quando a gente tem lá 10.000 menos 1, como é que fica? Né? Empresta, isso aqui vai ser 9, né? 9, 9, 9 e o último lá vira 0. Então dá 0, 9, 9, 9, 9. É o que acabou de acontecer aqui. Só que como a gente só pode representar o 1 e o 0, todos eles viram 1, tá? Que é o próximo, a próxima unidade lá na representação. Tá certo? Se vocês converterem isso aqui, vai dar 127. Convertendo isso aqui originalmente dá 128, menos 1 vai dar 127. Então tem que tomar cuidado de virar todos esses bits no empréstimo do número na conta para operações com números, subtração com números binários. Multiplicação. A multiplicação é bem parecida com a operação em decimal, tá? Só que a gente tem um trabalho maior porque a gente tem que fazer muitas operações de soma de uns, tá? Então, nesse caso aí, às vezes a conta fica muito, muito grande. Então, no caso aqui, ó, o primeiro exemplo. 1 vezes 1, tá? Dá 49. Por quê? Porque 1 é 7 em decimal. Então, vai ficar 7 vezes 7, que é a mesma coisa que 49 em decimal, tá? E aí eu vou fazer o quê? Ó? Coloca lá, como na multiplicação normal. 1 vezes 1, tá? Vou botar aqui, ó. 1 vezes 1. Aí você tem lá a primeira multiplicação, 1 vezes 1 e 1. Tracinho, 1 vez isso aqui vai dar isso daqui. Tracinho, 1 vez isso, vai dar isso daqui. E aí, é um monte de soma com 1, né? Que você tem que fazer. Então, aqui eu vou somar 1. 1 mais 1 vai dar 0 e vai 1. E aqui eu tenho uma soma de 4 uns, tá? Então, aqui eu vou somar 1 mais 1, 0, vai 1. 0 mais 1, 1. E 1 mais 1, 0 e vai 1. De novo, uma soma de 4 uns. 1 mais 1, 0 e vai 1. 0 mais 1, 1. E 1 mais 1, 0 e vai 1. Aqui eu tenho 1 mais 1, 0 e vai 1. 0 mais 1, 1. E esse 1 cai aqui, tá? Então, só tem que tomar cuidado com a soma desse monte de uns. E aí, cada soma que der 1, 0, você vai botar o primeiro aqui, o 1, e somar com os próximos números que estão embaixo. Ok? Multiplicar aqui, ó, 10, 11 por 10, 10. Vamos fazer lá no quadro. Então, vou multiplicar 10, 11 vezes 10, 10. Então, aqui, ó, vai ser 0 vezes isso, que vai dar 0. 1 vez isso, que vai dar 1, 0, 1, 1. 0 vezes isso, que vai dar 0. E 1 vezes isso, que vai dar 1, 0, 1, 1. E aí eu vou somar tudo. Então, vai ser 0, 1, 1, 1,
1 mais 1, 0 e vai 1. 1 e 1, tá? Isso aqui, ó, é o 10 em decimal, isso aqui é o 11 em decimal, tá? E aí isso aqui vai ter que dar o resultado em decimal, tem que ser a mesma coisa. Então toma cuidado com esse monte de multiplicação aqui, tá? Vou fazer mais um com mais calma. Um que tenha muitos uns. Então aqui, ó, eu vou ter a primeira sequência de uns, que é 1 vezes isso, mais 1 vezes isso, mais 1, mais 1. E aí eu vou somar esse monte de 1 aí. Então eu vou fazer com uma cor diferente, para vocês verem. Então vai dar 1, 1 mais 1, 0 e vai 1. Então aqui, ó, 1 mais 1, 0 e vai 1. 0 mais 1, 1. E 1 mais 1, 0 e vai 1. Então aqui eu tenho que somar 6 uns. 1 mais 1, 0 e vai 1. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 0 e vai 1. 0 mais 1, 1. E 1 mais 1, 0 e vai 1. Então somar 2, 4, 6, 1 de novo. 1 mais 1, 0 e vai 1. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 0 e vai 1. 0 mais 1, 1. E 1 mais 1, 0 e vai 1. 1 mais 1, 0 e vai 1. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 0 e vai 1. 0 mais 1, 1. Tá? Repete o vídeo aí depois para você ver com calma esses cálculos. 1 mais 1, 0 e vai 1. 0 mais 1, 1. E esse 1 baixa. Então, se você converter esse número aqui para decimal, esse número aqui para decimal, isso aqui, ó, é o 15. 15 vezes 15, tá? Tem que bater com esse valor aqui em decimal, a multiplicação desses dois. Tá bom? Então é só tomar cuidado com esse monte de 1 aqui que vai sendo somado na multiplicação. Por fim, a gente tem a divisão, tá? A divisão inteira, tá? Nesse caso aí, a divisão é sempre inteira. A gente está falando de números inteiros. Então, mesma coisa da divisão em decimal. Eu tenho 1, 0, 0, 0, 1, 1 e 1, 0, 1, tá? São esses dois aqui. Então, aqui, ó, eu coloco 1, eu armo a conta. O primeiro que eu vou multiplicar é o 1, tá? E eu vou baixar os 4. Por quê? Porque é o 4 dígitos vai ser sempre maior que 3 dígitos. Então vai ser 1 vezes 1, 0, 1. Multiplicando vai dar 1, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 1, 1. Então aqui vai ser 1000, né? 1, 0, 0, 0 menos 1, 0, 1. Então 0 menos 1 dá 1. Eu subtraio 1 daqui, isso aqui vai ser 1. Esse aqui vai ser 1 e esse aqui vai ser 0. Então vai ficar 1 menos 0, que dá 1, e 1 menos 1, que é 0. Então, nessa primeira operação aqui deu 0, 1, 1. Não dá para continuar dividindo, então eu vou baixar mais 1. Ficou 0, 1, 1, 1. Dá para dividir, porque esse número aqui é maior do que esse. Então vai ser uma vez isso daqui, que vai dar 1, 0, 1. Então agora eu vou fazer 1 menos 1 dá 0, 1 menos 0 dá 1 e 1 menos 1 que dá 0. E aí eu vou baixar o último, para ficar 1, 0, 1. E aí vai ser exato, né? Uma vez isso daqui vai dar 1, 0 e 1. Aí 1 menos 1 dá 0, 0 menos 0 dá 0 e 1 menos 1 dá 0. Então o resultado é 1, 1, 1. Tá? Então esse valor aqui a gente converte para binário, para decimal. Esse aqui para decimal e tem que dar 7 em decimal. Tá bom? Não tem muita dificuldade com a divisão com números binários. Por fim, a gente pode falar sobre a representação de números inteiros, porque ela é bem parecida com essa representação em binário que a gente acabou de falar. Tá? Então, os computadores eles têm
hoje de 32 e 64 bits, tá? Então, para cada tipo que a gente utiliza num programa, a gente tem uma quantidade de inteiros que podem ser representados. Então, por exemplo, o inteiro tradicional, que é o int, né? Ele pode representar, quando ele tem números com sinal, do menos 2 bilhões 147 milhões 483 mil 684 até o mais 2 bilhões 147 mil milhões 483 mil 647. Então esse aqui, ó, é o limite negativo e o limite positivo do tipo inteiro. Então lá de informática básica, né, de IPC que vocês fizeram, aqueles programas em Python, se os programas de vocês atuarem dentro desses limites, vocês não vão ter nenhum problema, tá? Mas se vocês tiverem alguma aplicação onde o resultado, onde vocês guardaram dentro de um inteiro, e o resultado deu mais do que isso aqui, digamos, 3 bilhões, tá? Vocês vão ter erros que a gente chama de overflow ou underflow, tá? Essa tabela é só ilustrativa, vocês não precisam entender ela totalmente não. Quando eu quero que o inteiro tenha mais valores, aí eu uso o inteiro sem sinal. E aí ele usa todos os dígitos disponíveis, então vai do 0 até 4 bilhões 294 milhões 967.295. Então eu dobro a capacidade de armazenamento. Antes era 2 bi, agora é 4 bi. Mas se eu tentar representar 5 bi, eu vou ter um overflow, tá? Que o número ele não consegue ser representado aqui nesse tipo, ok? Eu posso ter valores maiores dentro de 32 bits. Quando eu tenho 64 bits, o inteiro ele continua com a mesma limitação. Ele vai de menos 2 bi até 2 bi, ou se eu tiver sem sinal, ele vai até 4 bi, tá? Quando eu quero um inteiro maior, aí eu preciso dizer para ele que vai ser um inteiro longo. Ele vai usar 64 bits para representar um número inteiro. Então agora eu vou de menos 9 alguma coisa até 9 alguma coisa. Vamos ver se a gente consegue. Mil, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quinquilhão, né? Deve ser isso. Se não for, me perdoe, porque o número é muito grande. Então ele começa aqui no negativo, quintilhão, né? Desculpa, quintilhão. Então ele começa aqui no 9 quintilhões negativo até o 9 quintilhão positivo. Então, esse tipo de computador com 64 bits consegue armazenar qualquer aplicação. Que eu não consigo imaginar uma aplicação que precisa armazenar um número menor do que esse ou um número maior do que esse, tá? A não ser que a gente esteja falando de algo que lide com o universo, né? Com o tamanho do universo, distância entre planetas, quantidade de estrelas, mas mesmo assim nós poderíamos representar isso através de números, de representações mais condensadas, né? Anos-luz, ao invés de metros, né? Então isso aí é mais do que suficiente, tá? Só que às vezes um programador desatento ou alguém que está usando um algoritmo desatento pode fazer uma operação que, tá, simplesmente ultrapasse esses limites aí, e aí o computador ele vai representar de forma errada, tá? Mas esses são os limites que a gente trabalha. Então, para ele representar esse inteiro aqui, de menos 2 bi até 2 bi, mais 2 bi, ou então de 0 até 4 bi, como que ele representa isso? Então, na aula de hoje, a gente vai ver a representação dos inteiros, tá? O inteiro sem sinal, essa é a formalização dele, ele é idêntico ao que a gente viu de decimal para binário, tá? Cada posição, ela tem um peso, e esse peso é determinado por uma potência. Então, vai ser 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado ao quadrado e 2 elevado ao cubo. A diferença é que a gente precisa determinar um W. Um W
é a palavra. Qual é o tamanho da palavra, tá? Então, a palavra ela pode ter 4 bits, ela pode ter 8 bits, ela pode ter 16 bits, computadores mais antigos tinham até 16 bits, ou os computadores mais modernos, 32 bits, e os mais atuais, 64 bits. Quase não tem mais computador de 32 bits apenas, né? Hoje só se vende computador de 64 bits. Então, é como se eu tivesse essa representação aqui, que é 4, que é a menor que tem, por uma representação de 64 bits. E aí eu vou ter 64 potências. Então vai começar no 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao cubo, 2 à quarta, 2 à quinta, até 2 elevado a 61. 61, né? 63. São 64 bits. Então, é n-1, 63. 2 elevado a 63. Então, por isso que a gente consegue, porque 2 elevado a 63 é um número muito grande, tá? Então, quanto maior o tamanho da palavra, maior vai ser a nossa capacidade de representação, tá? E essa aqui é a fórmula geral que diz o seguinte, ó. Cada posição, xi, ela tem que ser multiplicada por uma potência de 2 elevado a i. E esse i, ele varia de 0 até o tamanho da palavra menos 1. Então, aqui no caso, ó, o tamanho da palavra é 4. Então, aqui vai de 4 menos 1, que é 3. Então, ela vai de 0 até 3. Então, por isso que a gente tem 0, 1, 2, 3. Mas se eu tivesse uma palavra 8, seria o quê? Aqui seria 8 menos 1, que é o tamanho da palavra 8, menos 1 vai dar 7. Então, vai de 0 até 7. Então, vai ser x0 vezes 2 elevado a 0, x1 vezes 2 elevado a 1, x2 mais x2 vezes 2 elevado ao quadrado, mais x3 vezes 2 elevado ao cubo, e assim sucessivamente até o 7. Tá? Então, essa aqui é a fórmula geral, como que a gente consegue representar. Outra forma de representar é com números negativos. Então, aqui, ó, a gente vai, ó, 0, 0, 0, 1. Então, o 0 vezes 2 elevado a 3. Né? Como é 0, vai ser 0. Aqui, como é 0, vai ser 0, 0. Só a primeira posição que vai multiplicar. Vai ser 1 vezes 2 elevado a 1, que é 1. Então, quando eu somar isso aqui, vai dar 1. Tá? A mesma coisa, 0, 1, 0, 1. Multiplicou apenas o 4 e o 1, que deu 5. 1, 0, 1, 1. Multiplicou 8, o 2 e o 1. Deu 11. E quando é tudo 1, eu vou multiplicar todos. 8, vou somar todos. 8, 4, 2 e 1, que vai dar 15. Tá certo? Então, com essa representação inteira sem sinal, a gente representa apenas números positivos. Quando eu quero representar números negativos, o que acontece? O primeiro bit, tá? O mais significativo do final, ele tem essa representação aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, se a palavra tem tamanho 4, W igual a 4, né? Então, aqui, ó, vai ser menos x, W menos 1, 3. Então, a posição x3, que é essa posição aqui, ó. Tá? Ela vai ser multiplicada por 2 elevado a W menos 1, que é 2 elevado a 4 menos 1, 3. Tá? Então, isso aqui é a formalização. E eu vou somar com a multiplicação das outras posições. Então, vai ser W menos 2. W menos 2 é essa posição aqui, ó. Então, a partir daqui, eu vou somar. 4 menos 2 vai dar 2. Então, vai ser de 0 até 2. Tá? Então, a próxima posição é a x2, certo? Vezes 2 elevado ao quadrado. Tá? Depois, x1 vezes 2 elevado a 1, mais x0 vezes 2 elevado
a zero. Ok? Ou 0 vezes 2 elevado a zero, x1 vezes 2 elevado a 1, ou x2 vezes 2 elevado ao quadrado. Então, o que importa é o seguinte, o último bit vai definir o sinal, tá? O último bit vai definir o sinal. Então, aqui, ó, se aqui é 0, como é que vai ficar? Vai ser 0, né? Vezes isso daqui. Então, isso aqui vai ser 0, ou seja, o número ele vai ser positivo, porque só vai contar os pesos desse sinal. Certo? Os pesos desses dígitos. Aqui o número ele vai ser negativo. Por quê? Porque vai ser 1. Se aqui é 1, então isso aqui vai ter multiplicação. Então vai ser menos 1 vezes 2 a terceira. Tá? Então, 2 a terceira é 8, vai ser menos 8. Então, todo número que começa com 1, na codificação com complemento de 2, ele é um número negativo. Então, isso aqui é um número negativo, isso aqui é um número negativo, tá? Então, o peso dele vai ser o quê? Menos 8. Então, por isso que a gente representa menos 8 aqui, menos 8 aqui, tá? Como aqui é 0, o peso dele vai ser 0. Então, os números vão ser sempre positivos. Mas como aqui ele é 1, o peso vai ser menos 8. Quando eu fizer a soma toda, o número vai ser negativo, tá? E aqui eu continuo com a operação. Então, aqui, ó, vamos pegar esse onde tudo é 1. Então, vai ser uma vez 2 elevado, menos, né? Menos 1. Tá aqui o menos, ó, da representação. Vezes 2 elevado à terceira, tá? Mais, aí o próximo dígito é o 1. Uma vez 2 elevado ao quadrado, mais uma vez 2 elevado à primeira, mais uma vez 2 elevado a zero. Menos 1 vezes 2 elevado ao cubo vai dar 8, menos 8. Mais 4, mais 2, mais 1. Então, vai dar 4, 5, 6, 7, menos 8, mais 7, que dá menos 1. Então, esse aqui é o resultado. Ó. Então, quando eu estou usando o complemento de 2, essa representação aqui, ela representa menos 1. Tá? Quando eu estou usando inteiro sem sinal, essa representação aqui vai representar o quê? Vai representar o 15. Então, eu vou colocar uma indicação aqui, ó. T, para dizer que está em complemento de 2, e 15 para dizer que ele está representando o número em inteiro sem sinal, tá? Com o U. Certo, pessoal? Então, esse peso, quando eu uso mais palavras, ele aumenta, tá? Então, vamos fazer aqui no quadro. Vamos supor que a palavra, o W agora é 8. W é igual a 8. Então, como é que vai ficar? Lembra lá, vai ser, a gente vai poder usar 8 dígitos para representar. Então, esse aqui é o número negativo. Por quê? Porque o primeiro bit dele é 1, tá? Mas qual o valor desse número todo negativo? Então, esse peso vai ser o quê? Vamos ver as potências. 2 elevado a 0, a 1, ao quadrado, ao cubo, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima, que vai dar 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Então, o peso ele é o quê? Vamos olhar lá a fórmula, menos xw menos 1. Então, é menos 8 menos 1, que dá 7. Então, menos x7, né, que é a primeira posição, vezes 2 elevado a menos 2 elevado a sétima. Tá? Então, vai dar menos 128. Então, esse é o peso negativo por eu ter o 1 aqui na primeira posição. E aí eu começo, né, as outras potências. Então, aqui vai ser o quê? 64 mais 32
mais 16, mais 8, mais 4, mais 2, mais 1, tá? Somando tudo isso, qual é o número negativo que a gente tem? Então, vai ser menos 128, mais 64, mais 32, mais 16, mais 8, mais 4, mais 2, mais 1, vai dar menos 1. Ok? Então, esse aqui é o valor, tá? Eu posso ter um outro número negativo, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Como é que vai ficar? O peso menos 128, né? Isso aqui vai ser tudo zero, então eu vou contar só com o 1. Isso aqui vai ser igual a menos 127, né? O valor em decimal, tá? Então, o primeiro dígito, ele tem peso negativo, que vai depender do tamanho da palavra, que vai determinar a potência. Aí a gente precisa somar esse peso negativo com as outras potências restantes para saber qual é o valor em decimal daquele número representado em binário. Então, aqui eu posso dizer que esse número ele está representado em a gente usou a letra T, né? De complemento de 2. Então, esse aqui está em complemento de 2, ele representa o número menos 1. Esse aqui está em complemento de 2 e ele representa o número menos 127. Se ele tivesse em complemento se ele tivesse em representação inteira sem sinal, bastaria eu transformar esse número todo para binário. Se ele tivesse representado com o número sem sinal, bastaria eu representar isso aqui todo em decimal, né? Converter esse binário para decimal. Tá bom? Então, aqui, ó, um exercício para terminar a aula de hoje. Então, você tem aqui, procura naquela tabelinha como que eu represento esses valores em hexadecimal. Isso aqui é hexa, tá, pessoal? A gente representa 0x e o número que eu quero. Então, o 0 eu sei que é 0, 0, 0, 0. O 5, aí eu olho a tabelinha e ponho o 8, o D e o F, tá? E aí eu vou representar esses números em inteiro sem sinal, que é o U, e em complemento de 2, que é o T. Façam a conta para vocês verem como que cada número desse é representado, tanto em inteiro sem sinal, quanto no inteiro com sinal, tá? Em U e T. Então é isso. Então a gente finaliza a nossa aula de hoje com essas representações, tá? E na próxima aula a gente vai conhecer a representação em ponto flutuante e vamos falar um pouquinho sobre eles. Até a próxima.